As parábolas contadas por Jesus são relatos marcantes e instrutivos que ele utilizava para transmitir ensinamentos espirituais e morais de forma acessível e memorável. Elas são parte fundamental do seu ministério e representam uma das formas mais poderosas de ensino na tradição cristã. A parábola do semeador. Jesus começou a contar a história de um semeador. Ele descreveu como o semeador saiu para semear suas sementes. Enquanto ele lançava as sementes, algumas caíam à beira do caminho, onde o solo era compactado pelos pés dos que passavam, e as aves do céu vinham e as comiam. Outras sementes caíam em solo rochoso, onde a terra era rasa. As sementes germinavam rapidamente porque a terra ali retinha pouco solo, mas como não tinham raízes profundas, logo secavam sob o sol escaldante. Algumas sementes caíam entre os espinhos, onde embora crescessem, eram sufocadas pelos espinhos que cresciam junto com elas, representando as preocupações deste mundo e o engano das riquezas. Mas algumas sementes caíam em solo bom, onde havia profundidade e nutrição adequadas. Essas sementes germinavam, cresciam e produziam frutos, algumas 100 vezes mais do que o que fora semeado. Depois de contar a parábola, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe sobre o significado dela. Jesus explicou que a semente representava a palavra de Deus, e os diferentes tipos de solo representavam os corações das pessoas que ouviam a palavra. O solo à beira do caminho representava aqueles que ouviam a palavra, mas não a entendiam, e o maligno vinha e roubava o que fora semeado em seus corações. O solo rochoso representava aqueles que ouviam a palavra e a recebiam com alegria, mas como não tinham raízes profundas, desistiam quando surgiam dificuldades ou perseguições por causa da palavra. O solo entre os espinhos representava aqueles que ouviam a palavra, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocavam a palavra, tornando-a infrutífera. E o solo bom representava aqueles que ouviam a palavra, a entendiam e a deixavam enraizar profundamente em seus corações, produzindo frutos de justiça e amor. Essa parábola ressalta a importância de estar receptivo à palavra de Deus e cultivar um coração receptivo e fértil para receber e nutrir a mensagem espiritual. A parábola do joio e do trigo. Jesus descreve uma cena agrícola comum para a audiência de sua época. Ele conta sobre um homem que semeou sementes de trigo em seu campo. Enquanto todos esperavam que o trigo crescesse, um inimigo do dono do campo veio durante a noite e semeou o joio entre o trigo. O joio era uma erva daninha que se assemelhava ao trigo em suas fases iniciais de crescimento, mas era prejudicial quando amadurecia. Quando os brotos começaram a crescer, os servos perceberam a presença do joio entre o trigo. Eles imediatamente perguntaram ao dono do campo se deveriam arrancar o joio. O dono, por sua vez, respondeu com sabedoria, dizendo-lhes para não arrancar o joio de imediato, pois isso poderia danificar o trigo. Ele instruiu seus servos a permitirem que ambos crescessem juntos até a época da colheita. Essa instrução do dono do campo pode parecer contraintuitiva. Normalmente, ao encontrar algo prejudicial em um campo, a reação natural seria removê-lo imediatamente. No entanto, o dono do campo tinha uma visão mais ampla e sábia da situação. Ao permitir que o trigo e o joio crescessem juntos, o dono estava reconhecendo a realidade da vida, e tanto o bem quanto o mal coexistem neste mundo. Ele entendia que arrancar o joio prematuramente poderia prejudicar o trigo em seu crescimento. Além disso, a parábola sugere que o joio representa a influência do mal ou da falsidade no mundo, enquanto o trigo representa aqueles que seguem a verdade e vivem de acordo com os princípios do reino de Deus. O momento da colheita representa o julgamento final. Na parábola, os servos são instruídos a colher primeiro o joio e amarrá-lo em feixes para ser queimado, e então colher o trigo para ser armazenado no celeiro. Esta parábola ensina uma valiosa lição espiritual sobre a coexistência do bem e do mal no mundo, a importância da paciência e discernimento, e a confiança de que Deus, no tempo apropriado, fará justiça e separará o que é bom do que é mal. A parábola do grão de mostarda. Na parábola do grão de mostarda, Jesus compara o reino dos céus ao crescimento de uma semente de mostarda. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é uma das menores sementes conhecidas naquela região. A mostarda era uma planta comum na Palestina e suas sementes eram bem pequenas, mas, quando cresciam, podiam atingir um tamanho considerável em relação à sua semente inicial. Jesus descreve como um homem planta uma semente de mostarda em seu jardim.
Apesar de ser uma das menores sementes, ela cresce e se torna uma grande planta, a maior entre as ervas. Da mesma forma, o reino dos céus começa de forma pequena, quase imperceptível, mas cresce e se expande para abranger e influenciar todas as áreas da vida e da sociedade. Há várias interpretações para essa parábola. Uma delas é que ela representa o crescimento gradual e aparentemente insignificante do reino de Deus na terra, começando com a mensagem simples e humilde de Jesus e se expandindo para alcançar pessoas de todas as nações e culturas. Mesmo que o início do movimento cristão tenha sido modesto e aparentemente frágil, ele se tornou uma força poderosa que mudou o curso da história. Além disso, a parábola também pode transmitir a ideia de que a fé começa com algo pequeno e aparentemente insignificante, mas, com o tempo, pode crescer e se fortalecer, tornando-se uma fonte de conforto e orientação nas vidas das pessoas. Em resumo, a parábola do grão de mostarda nos ensina sobre a natureza do reino de Deus, seu crescimento gradual e aparentemente modesto, mas seu potencial para se tornar algo significativo e influente nas vidas das pessoas e na sociedade como um todo. A parábola do fermento. Na parábola do fermento, Jesus compara o reino dos céus a um pouco de fermento que uma mulher mistura com uma grande quantidade de farinha até que toda a massa fique fermentada. O fermento mencionado na parábola representa uma influência penetrante e transformadora. Ele é um agente de mudança que, mesmo em pequena quantidade, é capaz de afetar todo o resultado final. O processo de fermentação na massa é um símbolo da expansão e crescimento do reino de Deus na vida das pessoas. Ao comparar o reino dos céus ao fermento, Jesus destaca que a presença e a obra do reino de Deus podem começar de maneira pequena e aparentemente insignificante, mas, com o tempo, elas têm o potencial de transformar completamente a vida das pessoas e a sociedade como um todo. Essa parábola nos ensina sobre o poder transformador do reino de Deus e como ele pode influenciar e mudar o mundo ao nosso redor. Ela nos desafia a reconhecer a importância das pequenas ações e entender que, mesmo as coisas aparentemente pequenas e insignificantes, quando conduzidas pelo poder de Deus, podem ter um impacto significativo e duradouro. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontrou, escondeu de novo e, então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa parábola é uma metáfora poderosa que ilustra a preciosidade do reino dos céus e o sacrifício necessário para obtê-lo. Imaginemos a cena: um homem caminha por um campo, talvez um agricultor, um viajante ou até mesmo um transeunte comum. Enquanto seus olhos percorrem o terreno, ele avista algo incomum, uma pequena protuberância no solo, uma anomalia que chama sua atenção. Curioso, ele se aproxima, inclina-se e começa a escavar. A terra cede sob seus esforços e revela um baú enterrado, um tesouro há muito esquecido. O coração do homem se enche de êxtase e maravilha. Ele sabe instantaneamente que encontrou algo de valor inestimável. Mas também compreende o segredo do tesouro: está escondido, aguardando ser descoberto por alguém destinado a encontrá-lo. Em sua mente, ele calcula o custo. Ele entende que possuir esse tesouro requer um sacrifício imenso. Ele precisa vender tudo o que tem para adquirir aquele campo onde o tesouro está enterrado. A decisão é difícil, mas ele não vacila. A alegria de encontrar o tesouro supera qualquer sacrifício que ele precise fazer. O homem retorna à sua casa e começa a vender todas as suas posses. Cada item vendido é um elo quebrado com seu passado, mas ele não hesita. Ele está determinado a possuir o tesouro escondido, não importa o custo. Finalmente, ele reúne o suficiente para comprar o campo. Com um coração palpitante de expectativa, ele corre de volta ao local onde encontrou o tesouro. Ele agora é o dono do campo e, portanto, do tesouro. Sua jornada de descoberta e sacrifício o conduziu à posse do que é verdadeiramente valioso. Essa parábola ensina sobre a preciosidade do reino dos céus e sobre o sacrifício necessário para alcançá-lo. Jesus está ilustrando que o reino de Deus é algo de valor incomensurável, algo que vale mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Ele nos lembra que seguir o reino de Deus exige compromisso total, sacrifício e renúncia das coisas materiais que possuímos. Mas a recompensa de possuir o reino dos céus é infinitamente maior do que qualquer sacrifício terreno que façamos. A parábola da pérola de grande valor.
Na parábola, Jesus descreve um mercador de pérolas que estava constantemente em busca de pérolas preciosas. Esse mercador representaria alguém em busca de algo de grande valor espiritual. Ele era experiente e conhecia a qualidade das pérolas, sabendo distinguir as valiosas das menos valiosas. Um dia, o mercador encontra uma pérola de grande valor. Essa pérola era tão excepcional que ele imediatamente reconhece sua importância. Ela era a mais perfeita, brilhante e valiosa entre todas as pérolas que ele já tinha visto. A magnitude do seu valor era inquestionável. Diante desse achado, o mercador percebe que encontrou algo único, algo que supera todas as outras pérolas que já possuía ou poderia adquirir. Sua descoberta era tão extraordinária que ele decide vender tudo o que possui para adquirir essa pérola de grande valor. A mensagem principal da parábola é que o reino dos céus é comparável a essa pérola de grande valor. Assim como o mercador vende tudo o que possui para obter a pérola, o reino dos céus é tão precioso que vale a pena sacrificar tudo para obtê-lo. A parábola enfatiza a importância de reconhecer e valorizar as coisas espirituais acima das materiais, e a disposição de abrir mão de tudo o que é transitório em busca daquilo que é eterno e verdadeiramente valioso aos olhos de Deus. A parábola da rede lançada ao mar. Na narrativa, Jesus descreve uma cena familiar aos seus ouvintes, que eram principalmente pescadores e habitantes da região costeira da Galileia. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e recolhe peixes de todos os tipos. Esse gesto de lançar a rede ao mar era uma prática comum entre os pescadores da época, que utilizavam redes grandes para pescar uma grande variedade de peixes. A rede mencionada por Jesus representa a pregação do Evangelho, que é lançada ao mundo para alcançar pessoas de todas as origens, culturas e condições sociais. Assim como a rede captura peixes de diferentes espécies, a mensagem do Evangelho alcança pessoas de diferentes raças, nacionalidades, classes sociais e histórias de vida. No entanto, assim como na parábola do joio e do trigo, que antecede a parábola da rede, a separação entre os bons e os maus é inevitável. Jesus continua a parábola explicando que, quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia e sentam-se para separar os peixes. Os peixes bons são recolhidos em cestos, enquanto os ruins são lançados fora. Essa imagem da separação dos peixes bons dos ruins simboliza o juízo final, quando todas as pessoas serão avaliadas de acordo com suas ações e seus corações. Os peixes bons só representam aqueles que aceitaram o Evangelho e viveram de acordo com os princípios ensinados por Jesus, enquanto os peixes ruins só simbolizam aqueles que rejeitaram a mensagem e viveram em desobediência. A parábola da rede lançada ao mar encerra com uma advertência solene de Jesus sobre o destino dos ímpios, onde ele diz que o assim será na consumação do século, virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, essa parábola nos lembra da importância de aceitar a mensagem do Evangelho e viver uma vida de retidão e obediência aos princípios de Deus, pois um dia todos serão chamados a prestar contas de suas vidas diante do Criador. A parábola do credor incompassivo, e a história começa com um rei que desejava acertar suas contas com seus servos. Ao fazer isso, trouxeram-lhe um servo que lhe devia uma quantia enorme, 10.000 talentos. Na época, um talento era uma unidade de medida de valor, e 10.000 talentos representavam uma quantia absolutamente impagável para um simples servo. Esta parte da parábola ressalta a magnitude da dívida que o servo tinha com o rei, enfatizando a impossibilidade de ser paga. Diante da incapacidade do servo de quitar sua dívida, o rei, compadecido, decide perdoar-lhe a dívida completamente, cancelando-a. Aqui, vemos a generosidade e a misericórdia do rei, que age de maneira extraordinária diante da situação desesperadora do servo. No entanto, logo em seguida, esse mesmo servo que acabará de ser perdoado encontra um colega que lhe devia uma quantia muito menor, apenas 100 denários. Embora ainda significativa, essa quantia era insignificante em comparação com a dívida que ele próprio tinha acabado de ter perdoada. Surpreendentemente, o servo perdoado, ao invés de mostrar compaixão e generosidade, mostra-se implacável com seu colega, exigindo o pagamento imediato da dívida. Ele até mesmo lança o colega na prisão até que a dívida seja paga. Ao saber da atitude do servo que ele tinha perdoado, o rei fica indignado e o chama de volta. Ele o repreende severamente, destacando a ironia e a hipocrisia de sua atitude.
O rei então ordena que o servo seja entregue aos torturadores até que ele pague toda a dívida original. A mensagem principal por trás da parábola do credor incompassivo é a importância do perdão e da compaixão. O rei representa Deus, que perdoa generosamente as nossas dívidas e transgressões, mesmo quando são insondáveis. No entanto, Deus espera que também nós, em resposta ao seu perdão, demonstremos compaixão e perdão aos outros, mesmo quando isso pode parecer difícil ou injusto aos nossos olhos. A parábola adverte sobre a hipocrisia daqueles que recebem o perdão divino, mas se recusam a estendê-lo aos outros. A parábola dos trabalhadores na vinha. A história começa com um proprietário de uma vinha que sai de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele concorda em pagar-lhes um denário, uma quantia que era considerada justa na época, por um dia inteiro de trabalho. Depois, o dono da vinha sai em diferentes momentos do dia para contratar mais trabalhadores, prometendo-lhes apenas o que é justo. No final do dia, ao anoitecer, os trabalhadores são pagos começando pelos últimos contratados e terminando pelos primeiros. Surpreendentemente, todos recebem um denário, independentemente de terem trabalhado o dia inteiro ou apenas algumas horas. Isso causa insatisfação entre os que foram contratados desde cedo, que esperavam receber mais por seu esforço extra. No entanto, o proprietário da vinha lembra-lhes que ele foi justo em relação ao combinado e que eles não têm o direito de reclamar da sua generosidade para com os outros. Essa parábola revela a natureza da graça de Deus e sua generosidade para com todos os que respondem ao seu chamado, independentemente de quando o fizerem. Os primeiros trabalhadores representam aqueles que seguiram a Deus desde cedo, enquanto os últimos representam aqueles que se converteram mais tarde na vida. A mensagem central é que a graça de Deus é suficiente para todos, independentemente do tempo de serviço ou mérito pessoal. Além disso, a parábola nos lembra que a justiça de Deus vai além das nossas concepções humanas de mérito e recompensa. Ele é livre para demonstrar sua graça como ele deseja, e cabe a nós confiar em sua justiça e generosidade. Essa parábola serve como um lembrete poderoso para os crentes sobre a importância de não cair na armadilha da inveja ou do ressentimento, mas sim de valorizar a graça e a generosidade de Deus em nossas vidas e na vida dos outros. A parábola dos dois filhos. Na parábola, um pai tinha 2 filhos. Ele se aproximou do primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu de forma abrupta, dizendo que não iria, mas depois reconsiderou e foi. Em seguida, o pai se dirigiu ao segundo filho com o mesmo pedido. Este filho, de imediato, respondeu afirmativamente, dizendo que iria, mas acabou não indo. A parábola conclui com uma pergunta de Jesus aos ouvintes: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta era clara: o filho que, mesmo relutante inicialmente, foi trabalhar na vinha. A mensagem subjacente é que ações falam mais alto que palavras vazias. O filho que, apesar de recusar inicialmente, agiu de acordo com a vontade do Pai demonstrou verdadeira obediência, enquanto o outro, apesar de concordar verbalmente, falhou em cumprir com sua palavra. A parábola dos 2 filhos ressalta a importância da sinceridade, da humildade e da responsabilidade em nossas ações e compromissos, enfatizando que é melhor obedecer mesmo que relutantemente do que prometer e não cumprir. É uma lição intemporal sobre integridade e sinceridade no relacionamento com Deus e com os outros. Cada uma dessas parábolas carrega múltiplas camadas de significado e continua a inspirar e desafiar os seguidores de Jesus em todo o mundo, fornecendo orientação espiritual e moral para as suas vidas.